Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Veja os destaques dessa edição. Rally dos Sertões é lançado em Foz do Iguaçu com a presença do governador do estado, Ratinho Júnior. Ponte da Integração avança cada vez mais até o lado paraguaio. Vamos falar do processo de adoção e as barreiras de quem deseja adotar uma criança. O DC Notícias Web já está no ar. O Rally dos Sertões terá largada em Foz do Iguaçu pela primeira vez na história. O Paraná vai sediar a abertura do evento, que está marcado para o dia 26 de agosto, em meio às belezas das Cataratas do Iguaçu, uma das 7 novas maravilhas da natureza. O lançamento contou com a presença do governador Ratinho Júnior. Uma competição que deve movimentar a economia local e divulgar Foz do Iguaçu para o mundo. O Rally dos Sertões, um mega evento, e que esse ano, em seu 30º aniversário, vai homenagear o bicentenário da independência do Brasil e terá o Paraná como anfitrião da competição e Foz do Iguaçu como a cidade escolhida para a largada da prova. O governador Ratinho Júnior esteve em Foz do Iguaçu para o lançamento do evento, que aconteceu no Parque Nacional do Iguaçu. Olha, primeiro agradecer aos organizadores do Rally dos Sertões, de poder acreditar aqui no estado, nesse projeto que para nós é muito importante, já que nós estamos focando muito no turismo paranaense, Foz do Iguaçu, a gente não precisa nem falar da importância que ela tem, do que representa para o turismo brasileiro e para o turismo aqui do nosso estado. E ter a oportunidade de trazer esse evento, que é o maior Rally das Américas, começando por aqui, a largada sendo em Foz do Iguaçu, passando também por Umuarama, que é uma cidade importante, pegando o noroeste do estado, e depois seguindo esse projeto para o Brasil todo, para nós é muito importante. Nós estamos saindo do enfrentamento da pandemia, quer dizer, o turismo sofreu muito ao longo desses 2 anos. Foz do Iguaçu tem tido uma retomada muito forte. O turismo do Paraná, o ano passado, cresceu 30%, com obras aí que têm complementado também esse turismo com o aumento da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, que passou a ser a maior pista do sul do Brasil, de aeroportos. Automaticamente essa retomada, os investimentos que estão acontecendo aqui do setor hoteleiro, de novos empreendimentos, e o Rally dos Sertões, que por si só é um evento mundial, que ele tem uma cobertura mundial da imprensa. Além disso, ele também é um evento que trabalha muito a questão do turismo, porque além dos competidores, além das equipes que são equipes de mecânicos, de manutenção, que traz toda uma estrutura ao entorno dos pilotos e competidores, você tem também toda uma nação, vamos dizer assim, que gosta de automobilismo, que gosta de rally, que vem para acompanhar todo esse projeto. Então, nós já temos aí informações que o setor hoteleiro todo ele lotado nos dias que antecede a largada. No Umuarama também nós temos aí informação que até casas estão sendo alugadas na cidade, porque justamente é um volume de pessoas participando do projeto. Então, para nós, um motivo de muita alegria, agradecer a Prefeitura de Foz, a Prefeitura de Umuarama, agradecer a Secretaria de Esporte, através do Hélio, que trabalha junto com a gente, que ajudou a organizar, e agradecer os responsáveis pelo Rally dos Sertões, que são eles que têm aí o projeto, são dono dessa ideia, desse rally que é importantíssimo aí para o setor automobilístico. O governador destacou a escolha da cidade pelos organizadores do rally, por abrigar belezas e atrativos e também ser uma referência por sua estrutura hoteleira e gastronômica. A competição inicia no dia 26 de agosto, partindo do Parque Nacional do Iguaçu. A escolha de Foz do Iguaçu num grande evento como esse, o que isso representa a mais ainda nessa retomada do turismo? Olha, representa a consolidação cada dia maior do turismo de Foz, que passou a não ser só um turismo nacional, mas internacional, com volume de estrangeiros que têm vindo para cá. E uma das estratégias do nosso governo, juntamente com a prefeitura e com o setor privado aqui de Foz do Iguaçu, é poder trazer esses grandes eventos. Esses grandes eventos acabam ajudando a ter aí uma propagação de Foz do Iguaçu para o mundo todo. E a vocação de Foz do Iguaçu é o turismo, o turismo da natureza, o turismo do esporte,
que acaba agregando também todo esse ambiente de natureza que é importante. Então os Rallys dos Sertões, que é um evento que atrai aí o setor automobilístico do mundo todo, né, para cobrir esse evento, para participar, jornalistas do mundo todo que participam, ajuda, obviamente, a propagar essa Foz do Iguaçu que todos nós conhecemos e que é fantástico. Então, para nós é um evento importante, a gente espera que não seja só o primeiro, que a gente consiga fazer outros eventos junto nessa parceria com o Rally dos Sertões e automaticamente, cada vez mais, propagar a Foz do Iguaçu para que venham mais turistas para o Paraná. O Rally dos Sertões, né, tem todo ano é uma largada inédita e uma chegada inédita, um percurso inédito. Em 2015 a gente chegou aqui em Foz do Iguaçu e a gente acredita que Foz do Iguaçu é um cartão postal do Brasil. Então foi muito honroso a gente selecionar a Foz do Iguaçu como a cidade de largada do maior rally do mundo, em comemoração aos 30 anos dos Sertões, e é uma edição épica para celebrar aí o bicentenário da independência do Brasil. Para o prefeito Chico Brasileiro, a escolha da cidade para um evento grandioso como o Rally dos Sertões fortalece ainda mais a economia local e divulga Foz do Iguaçu para o mundo. Esse evento, os Sertões, vai trazer um grande ganho para a nossa cidade, um ganho pelo evento em si, que vai trazer mais de 1.000 competidores, e se somarmos com as famílias, com toda a equipe logística, passam de 3.000 pessoas. Nós receberemos também, no mês de agosto, com a largada do Rally, nós receberemos turistas de toda a região que vêm participar dessa largada, ou seja, é um evento que vai trazer uma mídia muito positiva para Foz do Iguaçu e vai, com certeza, engrandecer o nosso turismo, engrandecer a nossa economia, no momento que nós estamos precisando realmente desse processo de retomada econômica após a pandemia. Então, realmente estamos muito felizes com essa decisão da organização do evento e com o apoio do governo do estado e da Itaipu em propiciarmos que esse evento realmente tenha sua largada aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu hoje é referência em cidade para a grande retomada do turismo. Às vezes os grandes eventos estão vindo para cá, a nossa demanda turística está aumentando a cada final de semana prolongado, a cidade é lotada, isso é muito bom, os grandes investimentos que estão fazendo na cidade, em novos atrativos que está acontecendo, então realmente nós estamos num momento muito bom. Os competidores conhecerão 5 regiões do país, percorrendo 7.200 quilômetros com a chegada prevista para o dia 10 de setembro. Veja no próximo bloco. Ainda nessa edição, vamos falar sobre o processo de adoção e as barreiras para quem deseja adotar uma criança. A Ponte da Integração está quase unindo o lado brasileiro e o paraguaio, faltando apenas 100 metros. A segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai teve uma evolução em sua obra. Ela está a 100,6 metros de unir os dois lados. A ponte de integração visa unir a cidade de Foz do Iguaçu com o município paraguaio de Presidente Franco e tem como objetivo se tornar um novo acesso entre os países. A novidade desta semana é que ambas partes estão prestes a se encontrar, com apenas uma diferença de 100,6 metros, sendo que o lado brasileiro está efetivando a pré-moldagem das aduelas 6,5, 6,16, 6,17 e 6,18, enquanto o lado dos hermanos está com as unidades 5,13, 5,14, 5,15 e 5,16. Vale lembrar também que a segunda ponte deve ter um custo de 323 milhões de reais e que terá um comprimento de 760 metros com 2 pistas de largura de 3,6 metros. E falando do outro lado da fronteira, na Argentina, cédulas de peso argentino vão ganhar uma cara nova. Em busca de representação, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, apresentou um novo design das células do peso argentino. O que antes retratava a fauna e a flora do país, agora terá a figura de rostos que fizeram história na Argentina. As cédulas atuais serão substituídas gradualmente, sem um prazo final de troca. Cédulas com menor valor, como as de 20 pesos e a de 50 pesos, não serão modificadas, sendo que aquelas que apresentam um maior valor ganharão a presença de figuras históricas em seus bilhetes. A nota de 100 pesos, que nos dias atuais apresenta um cervo estampado, terá o rosto de Evita Perón, considerada histórica, pois foi líder da política argentina. Na nota de 500 pesos será homenageado Manuel Belgrano
e Maria Remédio Del Valle, uma mulher negra que enfrentou preconceitos do século XIX e participou da luta no combate da independência do país. Remédios Del Valle é uma representante histórica, pois a data de sua morte é reconhecida atualmente como Dia Nacional dos Afros Argentinos. As outras notas também receberão pessoas importantes para a história do país. Veja a seguir, vamos falar de adoção, um ato de amor. Mas também de muitos obstáculos para quem deseja uma criança ou um adolescente. E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre adoção. Um processo muito importante para muitas crianças que buscam uma família. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a doutora Luísa Nascimento, que vai conversar conosco, vai nos dar alguns detalhes importantes nesse procedimento. Doutora, seja muito bem-vinda ao DC Notícias Web. Obrigada pelo convite. Doutora, adoção. A adoção é um processo bastante delicado, mas muito importante para muitas crianças que querem uma família e para muitas famílias que querem crianças também. Vamos falar um pouco desse desafio que é o processo de adoção, doutora, começando pela conscientização de se adotar uma criança, primeiramente. A adoção, ele é um processo legal, né, que consiste basicamente numa pessoa ela aceitar como filho, né, de outra pessoa. Então, é você aceitar, acolher essa criança e adolescente como se fosse sua. Então, ela é considerada uma medida excepcional, né, que ocorre quando ou a própria família, de forma voluntária, né, abre mão, vamos assim dizer, daquela criança e adolescente, ou quando é feita a destituição do poder familiar, ou seja, quando é retirado aquele poder jurídico que os pais biológicos têm sobre a criança. Aí ela é colocada para a adoção. Doutora, hoje no Brasil nós temos uma lista enorme de crianças que aguardam por essas famílias. Dados apresentados, 5 mil crianças esperam na fila de adoção. Por que tanta criança ainda espera e tanta gente demora para conseguir a guarda dessas crianças, acolher essas crianças e levá-las para casa? Ainda tem uma certa crença, vamos assim dizer, uma certa regra que os adotantes, eles esperam por uma criança considerada perfeita. Então, muitas vezes, nos grandes casos das crianças que estão à espera de serem adotadas, a maioria dos adotantes, eles adotam crianças de até 5 anos, essa é a faixa média preferencial. Então, quanto mais velha for a criança, mais difícil dela ser adotada, né? Então, por isso que a maioria dessa lista de espera, que das crianças vão ficando cada vez mais velhas e cada vez mais difícil de serem adotadas. Pois é, a senhora falou um fato bastante relevante e importante, é que em relação à idade. As pessoas estão preferindo, geralmente, crianças menores para serem adotadas, crianças que não têm irmãos, crianças saudáveis. Isso barra muito esse processo ainda? Até tem uma tabela publicada pelo CNJ em 2020, se não me engano, que a maioria dos adotantes, cerca de 69%, tem preferências de adotar apenas uma criança. Então, é um índice muito grande, sendo que a maioria das crianças possuem irmãos, né? E grande parte só quer, como eu disse antes, né, só quer apenas uma criança e que é aquela idade máxima, né, vamos assim dizer, de 5 anos. Então, por isso que acaba prejudicando as demais. Doutora, hoje quem pode adotar uma criança? Realmente, qualquer pessoa maior de 18 anos, independente do estado civil, ela pode adotar uma criança, independente de renda ou qualquer coisa. Quais são os passos que essa pessoa, essa família precisa percorrer até a chegada dessa criança, dessa adoção? O pretendente, primeiramente, ele deve se dirigir à vara da infância e da juventude para realizar esse cadastro, né, no Cadastro Nacional da Adoção. Depois de realizado esse cadastro, é feito cursos, uma avaliação psicológica para demonstrar se essa pessoa ela está apta ou não, né, para adotar uma criança. Depois de todos esses procedimentos, depois de passar por todas essas
etapas para essa via de adoção, doutora? A criança se torna filho legítimo e com os mesmos direitos? Atualmente no Brasil não há essa distinção entre criança biológica, né, filho biológico, vamos assim dizer, e filho adotado. Os dois possuem os mesmos direitos e deveres. Então, quando é concluído o processo de adoção, é retirado o nome dos pais biológicos da criança e é feito um novo registro na certidão de nascimento, incluindo aí o nome dos pais adotantes. Doutora, é um fator importante para quem vai adotar essas crianças hoje é quanto a essa burocracia, que as famílias enfrentam essa burocracia. Há ainda muita morosidade quanto ao judiciário para que essa criança seja adotada? Sim. Até segundo um índice publicado pelo próprio CNJ, o tempo médio de espera para adotar uma criança passa de 3 anos. Então é um tempo muito demorado, vamos assim dizer, né? Um tempo considerado grande, porque como eu disse antes, os pais, eles querem crianças cada vez mais novas para serem adotadas. Então, com esse tempo de espera, as crianças vão ficando mais velhas e vão ficando cada vez mais difícil, né, de serem adotadas. Um fator bastante importante e preocupante foi em relação a esse período da pandemia. Como que aconteceu todo esse processo de adoção nesse período onde houve muito travamento da justiça, onde os procedimentos, muitos ficaram parados? Então, por incrível que pareça, houve um crescente número de 2015 para cá. Até de 2019, houve um aumento considerável do número de adoções. Mas por conta da pandemia, né, houve essa dificuldade, principalmente por conta do fechamento dos fóruns, então não era possível os pretendentes realizarem o cadastro, né. Também houve essa dificuldade com as casas de acolhimento para manter essas crianças por conta da pandemia, né. Então, eu acredito que agora que a pandemia está mais controlada, a situação tenha se normalizado, né, e os processos foram retomados. Doutora, para a senhora que acompanha todo esse processo de adoção aqui em Foz do Iguaçu, que conhece, de repente, muitas crianças, qual é o segredo para essas famílias que querem adotar uma criança, que querem formar uma família e tornar essa realidade de amor e laços mais com essas crianças que esperam? E a idade, ela não deve influenciar. Acho que o amor deve prevalecer sobre aquela criança, independente da idade que ela seja. Acho que quando você escolhe uma criança ou um adolescente para ser o seu filho, que deve contar, deve se levar mais em conta a afeição, né, aquele amor que você vai ter por ela, do que a idade que ela vai ter, o sexo que ela vai ter, a cor, se ela tem alguma doença, porque infelizmente ainda tem muito preconceito, principalmente aqui no sul do Brasil, que a maioria dos pretendentes, eles desejam adotar crianças brancas, crianças loiras, os olhos claros, crianças que não tenham nenhum problema de saúde ou algum problema intelectual, crianças que não tenham irmãos, então acaba se tornando algo muito restrito, né, porque como eu disse no início, eles esperam pela criança perfeita, que pode infelizmente não acontecer, né, porque e chega a ser injusto também com a criança que está ali esperando há tanto tempo para ser adotada, passar por esse critério de avaliação injusto, já que ela não preenche os requisitos, entende? Algo que é totalmente errôneo, né? Esperamos que essa realidade comece a se transformar e muitas pessoas adotem crianças, que muitas crianças querem ter um lar, querem ter amor, querem ter carinho e uma família para dividir esses bons momentos. Doutora Luísa Nascimento, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação no DC Notícias Web conosco e as suas preciosas informações. Muito obrigada. Isso. E o DC Notícias Web vai ficando por aqui. E para encerrar a edição de hoje, nós vamos deixar vocês com imagens de mais um espetáculo aqui na Terra das Cataratas. Até amanhã. O fim do dia se aproxima no Parque Nacional do Iguaçu. O sol começa a entrar em meio às quedas de uma das 7 maravilhas do mundo. O pôr do sol é um show à parte e tira o fôlego de quem acompanha o espetáculo. A neblina das quedas que cobre o céu conforme o sol vai baixando tira suspiros de todos que presenciam.
e